Olá, meus amigos, sou aqui o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Para o programa de hoje, qual que é o objetivo? A análise da prova, tá? Da Fundação Getúlio Vargas para o Tribunal de Justiça aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Foi uma prova que exigia, né, tinha o pré-requisito do bacharel em Direito, tá? Então é um analista judiciário chamado de área fim, né? Então foi uma prova objetiva, uma prova, claro, né? Em nível superior. E aí a Fundação Getúlio Vargas divide a prova em 4 tipos, né? O site já disponibiliza a prova, disponibiliza o gabarito, tá? Então o gabarito já está posto, a prova já está posta, tá? Qualquer dúvida quanto a isso é só acessar o site, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, tá lá, a prova ainda está à disposição, se você assim quiser baixar, tá bom? Pois bem, eu vou fazer análise por quê? Porque o gabarito já está posto, o tempo para a interposição, né, do recurso também já passou. Eu vou fazer uma análise para que você possa, assim, analisar aquilo que você errou, aquilo que você acertou, etc, tá bom? E como também, né, cumprindo aqui no canal, haja vista que várias pessoas também pediram essa correção, tá bom? Antes de começarmos, é claro, você quer estudar com o professor Gessé Cortez? Então agora eu tenho meu curso online, tá? As aulas são ministradas no sábado à tarde, das 2 às 4 horas, tá bom? Então, caso você tenha interesse de estudar comigo, é só acessar aqui embaixo, vou deixar na descrição o link, tá? Para o meu grupo do WhatsApp, que é o grupo de divulgação do curso. Lá você vai ter o detalhe de preços, formas de pagamento, tudinho certinho, tá bom? Então, vem estudar comigo, vem estudar com o professor Gessé Cortez, se preparar para os seus próximos concursos que virão, tá? Outra coisa importante, agora você pode contribuir com Gramática Descomplicada, qualquer valor, tá? Eu vou deixar aqui o QR Code, tá? É só você apontar, assim que a correção começar, vai aparecer um QR Code, você aponta o seu celular, vai direcionar já imediatamente para minha conta Pix. Caso você esteja assistindo esse vídeo do seu celular, não tem importância. Aqui na descrição eu vou deixar minha chave Pix, tá? É o meu e-mail, tá bom? É o prof.gessecortez@gmail.com e assim você pode contribuir com o canal, com qualquer valor. É você que patrocina, é você que financia o Gramática Descomplicada. Quer que eu continue aqui no YouTube produzindo esse tipo de conteúdo? É você que proporciona isso, é você que financia. Eu não tenho nenhum incentivo. O incentivo é você que é membro do canal. Se você ainda não é membro do canal, deixa o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão se preparando para o concurso público. Vamos lá, então? Vamos lá. Correção da prova. Está aqui a interface da prova. Uma prova Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Algo que nos surpreendeu, tá? Por quê? Porque os últimos 2 concursos do TJ foi promovido, esses 2 concursos foram promovidos pela PUC do Paraná, tá? Então nos pegou um pouquinho de surpresa, nós aqui que nos últimos 15 anos, tá? Eu não contei para lá de 15 anos, mas nos últimos 15 anos nós não tivemos nenhuma prova Fundação Getúlio Vargas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então essa prova foi uma determinada surpresa para nós, tá bom? Ser selecionada a Fundação Getúlio Vargas, que é uma outra mão, né? Uma outra forma de se fazer. Eu aconselho sempre, né? Você vai estar estudando o seu concurso público, então se intere sobre as bancas que organizam, faça exercícios voltados à banca organizadora. Essa daqui nos pegou de surpresa, ninguém esperava uma prova Fundação Getúlio Vargas. Mas vamos lá. Vamos para a correção. Cara, tá aqui a interface da prova, né? A área fim, como eu falei para você, tipo 1, tá bom? Então me acompanha aqui. Aqui, a logo, né, da Fundação Getúlio Vargas. E aqui começa a primeira. Vamos lá? Uma prova de muita interpretação de texto. Então faz comigo aqui, rapidinho. Diz assim: língua portuguesa, exercício 1. Vai ter que ler o texto, tá? Eu sempre oriento, leia o enunciado, tá? Dá uma olhada no enunciado. O personagem desse segmento textual é um homem pré-histórico, tá? Só uma observação, tá? Aqui deveria ter o outro hífen, tá? Então diz a regra do hífen que, havendo o hífen coincidir com a divisão vocabular, você tem que colocar o hífen da divisão vocabular, da translineação, e colocar o hífen da divisão vocabular no início da página. Claro que isso daqui não interfere no significado da questão e tal,
Só estou fazendo uma observação, né, sobre esse deslize, tá? Que não é nada que comprometa o significado do enunciado, tá? Só uma observação. O personagem desse segmento textual é um homem pré-histórico. Sobre a cena observada, pode-se afirmar que seus olhos... Vamos lá? Faz comigo. Chegou ao topo da pequena colina e observou a cena que se lhe apresentava. Algumas grandes rochas cercavam uma estreita passagem que conduzia a uma planície, uma pequena planície. Essas rochas eram bem altas, o que podia facilitar a existência de cavernas junto ao solo, o que lhes daria abrigo, e alguma proteção contra animais. Não havia à vista existência humana, mas muitas aves voavam ao redor de árvores que se penduravam nas nesgas de terra das encostas, o que fazia prever a presença de outros animais. Apesar da distância, podia vislumbrar a presença de um rio que cruzava transversalmente a planície. Então vamos lá? O personagem desse segmento textual é um homem pré-histórico. Sobre a cena observada, pode-se afirmar que seus olhos destacam sobretudo os perigos oferecidos pelo local. Ele falou que poderia haver caverna para proteger de animais. Havia aves, mas não fala sobre perigos. Selecionam os fatores para a sua sobrevivência? Sim. Então, caverna é bom para abrigo. Água, tem um rio, tem que beber água, tá? Então, provavelmente a letra B, ela é boa, tá? Olha a letra C. Mostra o lado estético da paisagem. Não fala que ele achou bonito, achou feio, né? Abrange a totalidade dos elementos do local, será? Ele observa alguns elementos, se é a totalidade, se é o departamento. Observam a cena de longe para perto. Essa observação, no mínimo, estranha. Qual que é a melhor? A melhor é a letra B. Tá? Então, no caso aqui, ele seleciona os fatores para a sua sobrevivência. Eu vi água, eu vi abrigo, né? E assim por diante. Vai para o 2. Notem que ele vai reproduzir agora o texto, tá? Notem o que ele vai fazer. Chegou, tá? Vamos para a pergunta primeiro, tá? Esses segmentos textuais divididos por barras, tá? É composto por 4 períodos, separados por barras inclinadas. Então você vê que, ao invés de falar, olha, 4 períodos. O que é um período, cara? Um período é um elemento que vai da letra maiúscula ao ponto final. Nota, ele começa a letra maiúscula e morre aqui, ponto final. Aí ele colocou uma barra, que é para te ajudar, te dar uma força. Nem todo concurso vai fazer isso, tá? Você tem que saber que um período ele vai da letra maiúscula ao ponto final. Aí, de novo, ó, letra maiúscula, ponto final. Colocou uma barra, facilitar a sua vida. Letra maiúscula, ponto final, barra, facilitar a sua vida. E aí ele termina aqui com uma reticências, que nesse caso marcou o final do período. Não é toda reticências que marca o final do período, essa daqui marcou. Esse segmento textual é composto por 4 períodos, separados por barras inclinadas. Ótimo. A afirmativa correta sobre sua estrutura é... Vamos ver o que ele vai falar? Os 4 períodos apresentam estrutura inteiramente descritiva. Vamos lá? Chegou ao topo da pequena colina e observou a cena que se lhe apresentava. Eu tenho aqui algo que vai ser um texto narrativo, tá? Aí, essas rochas bem altas, aqui vai descrever. Não havia visto de existência humana, mas muitas aves voavam ao redor. Apesar da distância, podia vislumbrar. Agora, veja bem. Os 4 períodos apresentam estrutura inteiramente descritiva? Não, né, cara? Ela é narrativa, né? Olha o começo aqui. Chegou ao topo da pequena colina e observou a cena que lhe apresentava. Tá. E aí ele começa também a falar sobre a possibilidade de ter abrigo e tal, mas ele vai fazendo algumas observações, tá? Que não o configuram inteiramente como descritivo, tá? Veja bem, os períodos mostram uma sequência temporal. Necessariamente não, né? Ele vai falando, essas rochas não havia ali, apesar da distância, podia vislumbrar a presença de um rio que cruzava transversalmente a planície. Também não é o caso. Letra C. Os períodos trazem seguidamente detalhes da paisagem vista anteriormente. Confere? Ó, ele chegou ao topo da colina e observou a cena, pretérito perfeito. Algumas grandes rochas, olha só, os períodos trazem seguidamente detalhes da paisagem vista anteriormente. A melhor observação é a letra C, tá? Então ele faz algumas observações a respeito, tá bom?
Não pode ser letra A? Não pode ser letra A. Por que não pode? Porque nota que ele começa como um texto narrativo. Então ela não é inteiramente descritiva, tá? Não pode dizer. Os períodos mostram aos leitores uma seleção de elementos estáticos da paisagem. Não, ele fala de aves voando, não é estático. Letra E, o segundo período é o único que mistura descrição e narração. Não. O primeiro período também. Então, não é o caso. Então, a correta é a letra C. Aí, continua. Apesar da distância, tá? Podia vislumbrar a presença de um rio que cruzava transversalmente a planície. Esse é o último período do texto. Sobre o vocabulário nele empregado, a afirmação adequada é, tá? Então vamos lá? O termo apesar da distância tem uma ideia de causa, mentira. Apesar da distância é embora, tá? Então apesar é embora fosse longe, tá? Isso tá seu nome de concessão, não ideia de causa, não é causa, tá? O segmento mistura linguagem culta e popular. Só culta, né, cara? Podia vislumbrar a presença de um rio que cruzava transversalmente a planície. Não é popular, tá? O verbo vislumbrar mostra dificuldade na visão da cena. Apesar da distância, podia vislumbrar. Um vislumbre, tá? Então, aqui é o significado da palavra, tá, cara? Então, algo que se vislumbra é algo que se revela. Então, se ele se revela, quer dizer que ele não tem necessariamente, né, toda a exatidão. Então, o verbo vislumbrar mostra dificuldade na visão da cena. Podia vislumbrar, e o podia reforça isso, tá? Então, não é certeza, ele podia vislumbrar, quer dizer, né, não é algo certo, cara. A letra C é a melhor, tá? D, a forma verbal cruzava indica a forma do rio em cruz. Não, cruzava quer dizer que alguma coisa passa por, né? Não é necessariamente cruzava, né? O rio tinha formado de cruz, não. Seria até engraçado, né? Um rio em formato de cruz, mas tudo bem. Advérbio, transversalmente mostra a paisagem do rio da esquerda para a direita. Não, né, cara? Transversal, né? Então não mostra a distância para quando o rio subia ou quando o rio descia, né? Não é o caso, tá? Pois bem. Então, vamos lá. Vamos para o número 4 agora. A correta do 3 é a letra C. Número 4. Olha só o que ele vai fazer. Veja agora dois segmentos que abordam a temática dos jogos eletrônicos. Segmento 1. Os jogos eletrônicos são hoje muito variados. Ponto. Certamente eles não contribuem para o desenvolvimento motor da criança, né? Agilidade, motora, pá. Mas eles a familiarizam sob um modo lúdico com a tecnologia moderna. Sobre um modo lúdico com a tecnologia moderna. Muito bem. Olha o texto 2. Os jogos eletrônicos familiarizam a criança com a tecnologia moderna. Certamente, os tipos de jogos são variados. Entretanto, existem outros jogos que exercitam o corpo. Tá? Entre a construção desses segmentos, a afirmação correta é... Letra A. Os dois textos mostram problemas de ambiguidade. Não, ambiguidade não tem. O que tem é que o 2 está errado, né, cara? Está mal feito. Os jogos eletrônicos familiarizam a criança com a tecnologia moderna. Ponto. Certamente, os tipos de jogos são variados. Não tem nada a ver, tá? Entretanto, existem outros jogos que exercitam o corpo. Aí volta lá no primeiro, parece Noia falando, né? Tá. O texto 2 traz problemas de coesão. Não. Coesão não tem. Por quê? Porque as pontuações, no caso aqui os advérbios, estão todos muito bem postos. Não tem, o texto 1 não tem problema. Letra C. Os dois textos misturam indevidamente níveis de linguagem. Não. Os dois querem fazer o quê? Um texto para passar informação. Os dois são expositivos, né? Não é o caso. O texto 2 mostra incoerência. É no mínimo, né? No mínimo é o de se afirmar do texto 2. Porque, nota, ele fala que eles familiarizam a criança com a tecnologia. Certamente os tipos de jogos são variados. O que isso tem a ver? Os jogos são variados. É incoerente, tá? Ele é mal construído. Quanto à sua coerência, a resposta correta é a letra D. Os dois textos trazem problemas gramaticais. Não, problema gramatical não tem. Certo? Vai para o 5. Olha o 5. Diz assim: uma prova de concurso público trazia o seguinte segmento sobre o qual se devia fazer a redação do tipo argumentativo. Nós não nos educamos ao mesmo tempo que nos divertimos, tá? Tá bom.
Era a opinião de um famoso filósofo francês. Tendo por base sua experiência, você concorda ou discorda dessa opinião? O segmento abaixo que não mostra ligação coerente ou lógica com o tema abordado, tá? Então vamos ver? Os jogos eletrônicos podem ser educativos, podem ser ou não, né? Você pode se posicionar a favor ou não. Então, ele está falando que a gente não se diverte se divertindo, né? Ou melhor, desculpa, a gente não aprende se divertindo, é o que ele está falando. Nós não nos educamos ao mesmo tempo que nos divertimos, é a opinião do filósofo. O segmento abaixo, que não mostra ligação coerente ou lógica a uma lógica, você está se posicionando, você tem uma posição aqui. Os jogos eletrônicos podem ser educativos. É de contraponto? É contrário à opinião dele? Mas é um segmento argumentativo. Olha o que ele está pedindo. Tendo por base a sua experiência, você concorda ou discorda da sua opinião? Aqui é discordância, tá? Mas faz parte, é lógico e é coerente. Muitas sátiras procuram moralizar a sociedade. O que é uma sátira? Algo divertido. Então, na sua opinião, a gente pode aprender a se divertir? Sim. Então, o texto dissertativo você pode se posicionar um sim ou não. Aqui você está se posicionando como não. E é coerente, tá? Olha o outro. O jogo de xadrez desenvolve o raciocínio, tá vendo? Então tem como você se divertir também. Você está sendo contrário ao que o filósofo está falando, mas você está argumentando, tá? A poesia acrescenta beleza à vida humana. Aí não tem nada a ver. A gente saiu do lúdico para o belo. Então a opinião é sobre o lúdico. O divertimento proporciona conhecimento. Agora você está dizendo a respeito da poesia, que acrescenta beleza. É outro assunto. Isso é incoerente, tá? Então há uma determinada incoerência. As piadas podem nos levar à reflexão, tá vendo? É aprender se divertindo. Então notem, todos os argumentos são contrários ao do filósofo. Mas a pergunta era, o segmento abaixo, o que não mostra ligação coerente ou lógica com o tema abordado, independentemente de você concordar ou não. Então, todas as opiniões necessariamente mostram uma discordância. A incoerente é a letra D. É incoerente, tá? Tá bom, então. Olha vocês. Einstein comentou certa vez, estranha época nossa, quando é mais fácil desintegrar o átomo que vencer um preconceito, tá? Sobre a frase, a afirmação adequada vamos ver o que ele vai afirmar. A frase tem clara relação com a experiência pessoal de Einstein, provavelmente, né? Por quê? Porque ele está falando de algo que ele experimentou. Você sabe que ele era judeu, né? Como judeu, provavelmente seria perseguido, né, pela Alemanha de Hitler. Aí foi a hora que ele se mandou, né, cara? Tem, provavelmente, tá? Agora vamos analisar o resto. Letra B. O conector quando deveria ser substituído por onde? Não, porque o quando fala de tempo, onde fala de lugar, não é? Tá errado. A estranheza de nossa época está na possibilidade perigosa de desintegrar um átomo. Não está no preconceito. Desintegrar o átomo e vencer o preconceito se refere ao espaço moral. Como é que é? Ao espaço moral da existência humana. Vencer o preconceito, sim. Desintegrar o átomo, não. Não é moral, é científico. Tá? Letra E. Desintegrar o átomo é visto aqui como uma ação de fácil... Não. O que ele está dizendo, desintegrar o átomo é difícil. Mas é mais difícil. Não estou dizendo que desintegrar o átomo é fácil. Não, essa afirmativa é falsa. Aqui melhor, tá? Coaduna com a afirmação dele é a letra A. Tá bom? Vamos lá, não. Qualquer coisa, se você achar que eu fui muito rápido, pode deixar sua pergunta aqui no canal. Eu prometo para você que faço um momento de resposta para você. Não fala o seu nome. O professor vai falar meu nome, ficar com vergonha. Não fala o seu nome, mas responda a sua pergunta. Prometo para você. Tá bom? Vamos lá? 7 diz assim. Como já dizia Milor Fernandes, abre aspas por Milor, tá? Devagar se vai ao longe, mas quando se chega lá, não se encontra mais ninguém. Desacreditando alguns ditados populares que, na verdade, não são veículos de sabedoria. Tá bom, então. Nesse caso, a citação do Milor fornece o quê? Tá, cara? Fornece o quê? Fornece simplesmente um exemplo do pensamento do Milor Fernandes? Não, um contraponto, né? Mostra um pensamento que corrobora algo que é dito pelo autor do texto. Como é que é? Mostra um pensamento que corrobora.
como dizia Melhor Fernandes, tá? Como já dizia Melhor Fernandes, como já dizia, quer dizer, ele está corroborando com algo que ele disse, certo? Então ele está concordando. Isso é corroborar, é cooperar para. Então cooperar para é concordar. A letra B é no mínimo boa. Olha a letra D. Letra C. Selecione uma citação que contraria a opinião expressa do restante do texto. Não, cara, o camarada falou, como dizia, tá? Estou concordando. Destaca uma citação cuja única função é divertir o leitor. Não, nada a ver. Compartilha o prazer do autor com a citação do melhor. Não é o caso. Correto, letra B. Número 8. Diz assim: na natureza, nada é perfeito e tudo é perfeito. As árvores podem ser retorcidas, vergadas, de modo estranho e ainda assim são belas, tá? Observe esse pensamento transcrito sem, você tá vendo? Sem pontuação. Ler é difícil aqui. Tá, originais. E tudo ele em letras minúsculas. Vamos lá. A forma correta de redigi-lo seria, vamos lá? Na natureza, nada é perfeito. Correto. Por quê? Porque na natureza é um adjunto adverbial. Ele está invertido. Essa vírgula é facultativa, tá? Ele poderia colocar ou não. Ou ele optou por colocar. Então tá certo, tá? Nada é perfeito e tudo é perfeito. Notem que são, a despeito de parecerem opostas, né? São frases aditivas. Nada é perfeito, tudo é perfeito, tá? Então, na aditiva, qual que é o problema? Eu tenho o seguinte aspecto. Eu poderia colocar a vírgula se no caso os sujeitos forem distintos. É uma vírgula facultativa, tá? Eu posso colocar ou não. Alguns dizem que é obrigatória, outros dizem que é facultativa. Então, nesse caso, estaria correto, tá? Agora, notem, as árvores podem ser retorcidas, vergadas, correto. Aqui ele colocou ponto, correto, né, cara? Porque ele está argumentando, está evoluindo no seu pensamento, tá? As árvores podem ser retorcidas, vergadas de modo estranho, tá? E ainda assim são belas, correto. Então a gente fica aqui com essa ocorrência dessa vírgula aqui, que ela necessariamente por ser aditiva, né, cara? Então a gente não coloca, né? Tá, beleza. Segura aqui a letra B. O maior problema vai ser essa daqui, cara. Alguns dizem que ela é facultativa, outros dizem que ela é obrigatória, mas nesse caso aqui, nada é perfeito, tudo é perfeito. Tá. Olha a letra B. Na natureza, nada é perfeito. Aí, ó, você viu? Não colocou a vírgula, tá? Aí colocou o ponto de exclamação. Aí não. Aí destruiu tudo, tá? Tá. Essa segunda vírgula aqui, ela tem que ter porque ela é adversativa, tá? São vergadas de modos estranhos e ainda assim, mas são belas, tá? O ainda assim faz esse papel do mas, tá? Letra C, na natureza, aí optou pela vírgula. Nada é perfeito e tudo é perfeito. Melhor assim, sem vírgula, tá? Aqui ponto e vírgula não. Teria que ser ponto, tá? Tá errado. Na natureza, nada é perfeito, tudo é perfeito, sem vírgula. Correto. Aqui poderia colocar ou não, tá? Tudo bem. As árvores podem ser vergadas de modo estranho e ainda assim não. Aí teria que ter vírgula aqui. Tá errado. Ponto e vírgula não é o caso, tá? A letra E. Sobrou a letra E, né, cara? Na natureza, nada é perfeito, tudo é perfeito, tá? As árvores podem ser retorcidas, vergadas de modo estranhos. E ainda assim, por que tem que ter essa vírgula? Porque ela é adversativa, tá? Aqui ele optou por não colocar, melhor, tá bom? Então a correta é a letra E. Difícil essa daqui, cara. Difícil. Correta a letra E, tá? Tá bom, então. Faz o 10, o 9. O 9 tá assim, ó. O 9 tá assim. Observe o seguinte segmento. É preciso ser racional no estudo das questões ambientais. Ou não. Ou então uma usina vai deixar de ser construída porque há morcegos na caverna. Tá? Muito bem. O autor dessa frase argumentativa tem como argumento o quê? O exemplo de outros povos? Não. Uma evidência histórica? Não. A opinião dele. Na hora que ele fala que tem que ser racional, é uma opinião dele. E ele dá um argumento lá. Tá? O fruto dos seus estudos? Não tem nada científico aqui. Ele só está dando um exemplo. Não são exemplos de outros povos, tá? Pelo menos não cita. Uma citação de autoridades também não citou ninguém. Então aqui a gente tem uma opinião pessoal dele, tá? Correta a letra C.
Número 10 diz assim: observe o segmento narrativo. João e Maria conheceram-se numa festa de aniversário de um amigo em comum. Considerando-se apaixonados, tá? Desde esse primeiro momento, casaram-se pouco tempo depois e hoje estão separados, mas com 2 filhos lindos, tá? É a vida, né? Então diz assim, o final dessa frase narrativa mostra, olha lá, qual que é o final? Mas com 2 filhos lindos. Então, não? Uma melhora na situação? Não quer dizer melhora, né? Com 2 filhos. Uma conservação do estado inicial? Não, porque eles casaram e agora estão separados, tá? Hoje estão separados, mas com 2 filhos lindos, tá? Diz assim, uma mudança esperada da situação, não é esperada, né? Ninguém casa, fala assim, não, vou casar, porque daqui a algum tempo eu vou separar, né? Não é o caso. Uma degradação do estado original. Por que degradação? Porque eles estão separados, se casaram, mas com 2 filhos lindos, tá? Tá bom, então. Então, ele mostra uma quebra desse estado natural. Agora eles estão separados, tá? Uma transformação humorística da história inicial? É só se você gosta de rir com a desgraça dos outros, né? Não é o caso. Letra D é a melhor. Deixa eu fazer aqui o sinal lá. Letra D. Muito bem. O 11. O célebre Rui Barbosa é autor da seguinte frase: a lei da precipitação é a lei do atropelo e do ataranto, a lei do descuido e do desazo, a lei da fancaria e da aventura, a lei da inconsciência e da mediocridade. Na construção desse pensamento, Rui Barbosa seguiu um conjunto de princípios estruturais. O que é o princípio estrutural? Paralelismo, cara. Entre os quais se inclui absoluta preocupação com o paralelismo dos termos, tá? Isso mesmo, isso se chama paralelismo, tá? Então eles têm mesma regência, eles repetem a preposição, tudo da mesma forma, tá? A intenção de intensificar a progressivamente, não, são elementos que são sinônimos, né? A utilização de vocabulário familiar, não é familiar, são elementos que ele vai argumentando o estado dele, né? Contínua explicação dos termos enumerados, não estão exemplificados. O emprego de termos sinônimos em cada par, também não é o caso. Ele vai argumentando sobre o que é a lei da precipitação, tá? E para isso, o que ele faz? Um absoluto paralelismo, tá? A resposta correta é a letra A, tá? Muito bem, vai para o 12. Olha o 12. As frases abaixo, em todas as frases abaixo, há a presença do vocábulo mas, né? A frase em que esse vocábulo é gramática e semanticamente diferente dos demais é... Tá, o que acontece? É quando ele é pronome, tá? Então, mais ele pode ser pronome indefinido. Quando que ele vai ser pronome indefinido? Quando a gente puder substituir ele por algumas, tá? Dá uma olhada aqui. O mais perto não é algum perto, né, cara? É mais mesmo, entendeu? Ele chegou perto, é advérbio. O perto, mais perto, advérbio de intensidade. Olha a letra B. O dinheiro no bolso vale mais, advérbio, tem jeito. A propaganda é o único negócio, letra C, em que o cliente com algum dinheiro pode fazer exigências. Os clientes com algum dinheiro podem fazer exigências. A propaganda é o único negócio em que os clientes com mais dinheiro, tá? Com algum dinheiro a mais, com algum dinheiro, podem fazer exigências. Supostamente, a resposta correta é a letra C, tá? Que é o único que a gente identifica com advérbio. Os trabalhadores mais incapazes, ó, mais mesmo, advérbio. Desculpa, aquele é pronome indefinido na letra C, tá? Eu quero que falem mais ainda, advérbio de intensidade. Todo mundo é advérbio de intensidade, o único que não é a letra C, tá? No meu aulão, eu resolvi um exercício similar, tá? Se você prestou atenção, se você frequentou o aulão, né? Você é outro departamento, né? Tá bom, então. Essa foi a 12. Vai para 13. A 13 é o seguinte: a linguagem tem múltiplas funções. Obrigado. A frase abaixo, em que a função da linguagem empregada é a de abordar a própria linguagem, chamada de metalinguística, tá? Então vamos lá. Para salvar seu crédito, você deve esconder sua ruína. Tem nada a ver. Tem que ser a palavra
falando da palavra, tá? Colhe as rosas enquanto estão vivas, amanhã já estarão como hoje. Tá, não tem nada a ver. Em geral, logo que uma coisa se torna útil, deixa de ser bela. Então não é o caso, não é o caso. Se você tiver que ser atropelado por um carro, é melhor que seja por uma Ferrari. Também não é o caso. O não produz inimigos, o sim, falsos amigos. Quer dizer, dizer não. A palavra não produz inimigos. Não, não vai fazer. O sim, falsos amigos. Por quê? Porque daí vão aparecer os aproveitadores. Nota que a gente tem uma zeugma reproduzida aqui, né? O não produz inimigos, o sim produz falsos amigos, tá? Então, neste caso aqui, a única com traços de metalinguagem é a letra E. 14 diz assim: em todas as frases abaixo, exceto uma, há a presença de vocábulo do campo semântico do conhecimento. Campo semântico do conhecimento. Se você frequentou as minhas aulas, você lembra que eu falei a respeito disso. Então, em semântica, o que a gente tem? A gente tem determinadas palavras que a gente agrega perto de nós. A gente chama isso de campo semântico. Cada profissão vai ter seu campo semântico, tá? Em que há o vocábulo desse campo. Qual é o campo? O campo do conhecimento. Vamos tentar? Diz assim: há sujeitos que não merecem o talento com que nascem. Não é conhecimento, é talento. Conhecimento a gente adquire, talento a gente nasce. A pena mais amarga entre os homens é ter muito saber sem o poder. Ele está falando de pena, ter muito saber sem o poder. Também não é o caso, tá? Olha outro. É dos inteligentes mudar de opinião, tá? Desculpa. Em todas as frases abaixo, exceto uma apresenta, quer dizer, todas têm, eu estou analisando errado. Há sujeitos que merecem o talento, há sujeitos que não merecem o talento com o que nasce. Por quê? Porque eles não desenvolveram o conhecimento correto, tá? Então, o talento aqui, eles não merecem, por quê? Porque eles não enriqueceram o talento com conhecimento. É a moral da frase, tá? Então, tem a ver o campo semântico do conhecimento. A pena mais amarga entre os homens é ter muito saber sem poder. Saber, conhecimento. É dos inteligentes mudar de opinião, porque inteligente tem saber. O bom arqueiro não é julgado por suas flechas, mas sim por sua pontaria. Essa daqui que é o exceto. Estava analisando errado. O exceto é aqui, ó. O exceto é a letra D. Quem conhece tudo é quase Deus. Ó, viu? Então, conhecimento. Todo mundo diz respeito a algo a respeito do conhecimento. Quem não diz é a letra D, tá? Número 15. Diz assim: na encosta apareciam muitas árvores, dobradas todas em direção ao rio, cheias de galhos e folhas bem verdes, mostrando-se fortes e vigorosas. Poucas delas eram frutíferas, mas eram todas bastante altas. Não há dúvida de que o texto acima pertence ao gênero descritivo. Tá bom. Tomando por base a opção que mostra uma característica linguística ausente desse texto, tá? Então, o texto descritivo vai ter algumas características. Ele quer a que está ausente. Predominância de segmentos nominais sobre os verbais. Correto, está qualificando. Então, as folhas são bem verdes, tá? Predominância dos segmentos nominais sobre os verbais. Por quê? Porque ele está dando os adjetivos, características nominais. Tem mais elementos nominais do que verbais. Por quê? Porque eu preciso descrever. Tem adjetivos sobremaneira, tá? Presença constante de adjetivação. Correto, cara. Formas verbais predominantes estão no imperfeito. Dá uma olhada aqui. Vamos ver se está mesmo. Apareciam, tá? Aparecia, tá? Então o verbo encostas apareciam, o verbo aparecer, pretérito imperfeito, mostrando poucas delas eram pretérito perfeito, correto. Predomínio da coordenação sobre a subordinação. Olha aqui, ó. Na encosta apareciam muitas árvores, vírgula, dobradas todas em direção ao rio, vírgula, cheias de galhos e folhas bem verdes, vírgula, mostrando-se fortes e vigorosas. Notem aqui que eu tenho verbo aparecer, eu tenho verbo mostrar, está separado por vírgula. Isso é chamado de oração coordenada assindética, tá? Poucas delas, aí uma pontuação, poucas delas eram frutíferas, mas eram todas bastante altas. O mas aqui, coordenada adversativa. Correto, cara, tá correto.
Preocupação estética com emprego de metáfora. Não tem metáfora, só tem uma descrição. Então eu tenho ausência de metáforas. Tá? Fechou? Concordo com você, não foi uma prova fácil, tá? Deixa eu voltar aqui para a interface aqui da capinha. Tá bom? A prova, não vou nem mostrar o restante da prova, por quê? Porque você pode ter acesso, é só entrar no site lá da Fundação Getúlio Vargas, você acha a prova. Beleza? Então, meus amigos, se você gostou, foi útil para você, por gentileza, aqui você financia o Gramática Descomplicada, tá bom? Então, faça a sua contribuição com qualquer valor, tá aqui o QR Code, tá bom? Abaixo tem a minha chave Pix, tá? Você financia o Gramática Descomplicada. Então, sem mais delongas, tá? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.